Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Davi, primeiro vídeo do canal. E eu gostaria de trazer nesse primeiro vídeo do canal um problema que, quando eu estava estudando, eu tive muita dificuldade de resolver ele. Eu vi que o professor Renato Brito lançou um vídeo recentemente, que é uma questão aqui da AFA, do ano de 2013, da prova de física, ela é de eletrodinâmica. Bom, o enunciado da questão nos diz assim: no circuito elétrico esquematizado abaixo, a leitura do amperímetro A não se altera, ela não se altera, ok? Quando as chaves C1 e C2 são simultaneamente fechadas, ok? Então o que ele quer dizer para nós? Que aqui as chaves elas estão abertas e quando elas estão fechadas, o amperímetro ele continua medindo a mesma corrente, aferindo a mesma corrente de quando elas estavam abertas, ok? Considerando que a fonte de tensão, o amperímetro e os fios de ligação são ideais dos resistores ômicos, o valor de R é igual a. Ele quer saber o valor dessa resistência aqui, ok? Aqui está as duas chaves abertas e ele nos diz quando elas fecham, a leitura é a mesma no amperímetro A, ok? Bom, aqui eu já deixei os desenhos prontos, ok? Eu acho mais fácil assim eu não perco muito tempo desenhando. Nós vamos ter duas situações, então, como o enunciado já nos disse, quando as chaves estão abertas e quando elas estão fechadas. Quando as chaves estão abertas, a gente percebe que a corrente ela vai vir para cá. A corrente ela vai fazer esse caminho, ela vai sair da fonte de tensão no positivo, que é o negativo, ela vai percorrer esse resistor, ela vai chegar nesse nó. Quando as chaves estão abertas, ela não vai vir para cá, a corrente, porque não tem caminho, não tem fio ali. Então ela vai vir para cá, aqui por cima, e consequentemente aqui vai estar aberto, ela não vai descer, ela vai descer por aqui. E ela vai retornar à fonte de tensão. É o caso representado pela situação 1, aqui, vou deixar ela desenhada. Situação 1, que é essa aqui. A gente não tem as chaves no meio, ok? Nós temos o caminho da corrente passando por todos os resistores, eles ficam em série, tá? E na situação 2 eu vou explicar depois, acho melhor explicar uma de cada vez, ok? Vamos fazer então o cálculo dessa resistência equivalente. Nós temos a fonte de tensão, né? Ela nos fornece 1,5 volts. E nós temos a REC, que é a resistência equivalente, e ela vai ser a soma dos resistores que estão em série, ok? REC é igual à soma dos resistores em série, não tem nada em paralelo, então ela é 300 ohms mais 100 ohms mais 50 ohms, totalizando 450 ohms. Com isso nós vamos ter a corrente, ok? A corrente é a tensão sobre a resistência, 450. O 15 eu gosto de trabalhar com 1,5, eu gosto de colocar o 10 embaixo, acho melhor. Então é 15. Esse 10 vai ficar embaixo, então ele vai multiplicar com 450, né? Então vai ficar 450, 4.500, ok. Vamos dividir as duas em cima e embaixo por 15, ok? Vai ficar 1 sobre 300 amperes, ok? Essa é a nossa corrente no amperímetro, 1 sobre 300 amperes. Ele diz o que? Não se altera, a leitura do amperímetro não se altera quando as chaves C1 e C2 são fechadas. Ok? Essa foi a nossa situação 1. Então nós vamos passar agora para a situação 2. Bom, já aqui na situação 2, nós sabemos que a leitura no amperímetro é a mesma quando está aberto e fechado as chaves, que é 1 sobre 300 amperes, ok? Recomendo vocês trabalharem com fração, ok? Não trabalha com número decimal, dá muita conta, muito trabalho, ok? Bom, nesse caso, o que nós vamos ter? Nós teremos o seguinte: na situação 2, a corrente vai fazer o mesmo percurso, ok? Ela vai vir aqui, ela vai chegar nesse nó. Como a chave está fechada, ela vai vir uma parte dela para cá e uma parte dela para cá. Ela vai se unir na saída desse nó. E o que acontece aqui?
Aqui nós temos o que? Nós temos um caminho que oferece 0 resistência. Aqui é um fio. E aqui nós temos um caminho que oferece resistência. E a corrente ela é preguiçosa. Nesse caso vai acontecer o que? Vai acontecer um curto-circuito. A corrente vai passar para cá. Ela não vai passar nesse resistor. Esse resistor vai ser desconsiderado na conta. Ok? Aí eu deixei o desenho pré-pronto. O que vai acontecer? Eu vou abrir esse desenho aqui, ó, pegando o polo positivo, aqui o negativo. Eu vou abrir ele, eu acho mais fácil fazer em forma linear, com essa resistência de 300 ohms, essa resistência R que ele nos deu, que ele quer descobrir, e essa resistência 100 ohms e o amperímetro, e o desenho é este aqui, ok? Bom, nós vamos ter várias formas de trabalhar com esse 1,5. Pode ser que em algum momento da conta eu use o 1,5 volts como sendo 3 meios ou 15 sobre 10. Como eu fiz essa conta anteriormente, eu usei os dois valores, dependendo da ocasião. Eu acho bem interessante já adiantar isso aqui. Bom, acontece o seguinte, aqui nós temos o valor da nossa corrente, que é 1 sobre 300 amperes. Nós não temos o valor da corrente aqui, nós não temos o valor da tensão aqui e nem o valor dessa resistência. Então a gente não tem ainda como dar um caminho na conta. Bom, a gente sabe que da fonte vem 1,5 volts, ok? Como essa resistência está em série, ela vai consumir a tensão, porque na eletrodinâmica a tensão, quando ela enfrenta resistências em série, a tensão ela se divide proporcionalmente àquele valor da resistência. E quando em paralelo, a tensão se mantém entre os dois resistores. E a corrente é o contrário. A corrente, quando tem os resistores em série, ela é a mesma, em paralelo, ela é diferente. E eu quero calcular o valor da tensão que vai entrar nesse nó. Então, nós sabemos o que? Que vem 1,5 volts. Aqui vai passar 1,5 volts menos esse valor da tensão que vai ser consumido por esse resistor. E esse valor de tensão é R vezes I. Então, a gente menos R vezes I. Ok? Então, vou descer a conta aqui para baixo. 1,5 menos resistor 300 ohms vezes I. Ok? Vai ser esse valor de tensão que vai entrar aqui no nó. Agora nós vamos ver o que mais nós temos. Nós temos aqui esse resistor de 100 ohms. Ok? Ele nos dá resistência, ele nos dá a corrente e eu posso calcular a tensão com isso daí. Tá. Perdão, eu falei que dá para calcular o valor da tensão. Na verdade, nós vamos calcular o valor da corrente a partir desse resistor aqui de 100 ohms. A gente sabe que a resistência... Opa, vou trocar de cor. A resistência, ela é a tensão sobre corrente. O que nós vamos usar? Nós vamos usar o valor de 100 ohms na resistência. 100 é igual a tensão, que a gente viu que a tensão ela é igual para os dois, que é esse valor aqui, ó. V é igual a isso aqui. Nós vamos usar esse valor. Na tensão, 1,5 menos 300i sobre a corrente que ele nos dá aqui, que é 1/3. 1 sobre 300, perdão. 1 sobre 300. Eu vou passar multiplicando para lá e já cortando os zeros. Vai ficar 1/3, ok? Igual a 1,5 menos 300i. Esse 1,5 eu vou transformar em 3 meios, ok? Eu vou passar esse 300 para cá somando e vou passar esse aqui subtraindo. Vai ficar o quê? Vai ficar 300 i é igual a 3 meios menos 1/3, ok? Perdão, é 9. É 9. Porque é 3 vezes 3, 9. Vai ficar 9 menos 2. Achei que eu tinha feito ao contrário.
achei que eu usaria o 15 sobre 10, mas eu estou acompanhando aqui na conta que eu já tinha feito anteriormente, então é isso mesmo. 309 menos 2, 7 sextos, ok? E é igual a 7 sobre 300 vezes 6, 1.800, ok? Então tá certo esse valor. Agora, agora percebe o seguinte, nós temos esse valor aqui da corrente que entrou nesse nó. Nós temos esse valor aqui da corrente que entrou no nó. Entrou 7 sobre 1.800, ok? Nós temos esse valor aqui, que é o que foi para a parte de cima, de menor resistência, ou maior. Enfim, a gente ainda não sabe o valor do R. E nós percebemos o quê? Que aqui está 1.800 embaixo e aqui tem 300. Então, nós vamos multiplicar por 6 essa fração. Então, aquela corrente, ela vai ficar da seguinte maneira. Ela vai ficar 6 sobre 1.800. E nós temos essa de 7.000. Então, ali naquele momento do nó, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter uma corrente de 7. E aqui nós vamos ter uma corrente I de 6. E aqui nós vamos ter o que? Uma corrente. Se a corrente que entra num nó é a mesma que dele sai, nós vamos ter então 1 sobre 1.800. Bom, agora nós vamos fazer o cálculo. Vamos retomar aqui, ok? A tensão que vai entrar no nó, ela é de 1,5 menos 300 vezes 7 sobre 18.800, ok? Vamos cortar os zeros. A tensão é 1,5 menos 3, aqui 3 vai ficar 1, com esse 18 vai ficar 6, ok? Vai ficar 7 sextos. Aqui eu vou usar o valor de 15 sobre 10 agora. Então, V é igual a 1,5, 15 sobre 10, menos 7 sextos, ok? Assim é um pouco mais fácil de fazer a conta. Bom, vai ficar 30, ok? Ok, aqui eu já calculei, ficou 1/3 de volts. E nós vamos agora calcular o valor da resistência que ele pediu no problema. Então, o valor da resistência é a tensão sobre a corrente, portanto é 1/3 de volts sobre o valor que passa na corrente embaixo, que é 1 sobre 1.800. Portanto, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 3, aqui é 6, portanto a resistência é de 600 ohms. Ok, gabarito letra D. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu não organizei direito, é meu primeiro vídeo, ou se em alguns momentos falei repetidas vezes, ou se não soube explicar muito bem, mas esse aqui é um vídeo que essa questão que ela me gerou muitas dúvidas, e é uma maneira que eu achei de resolver ela um pouco mais fácil de entender. Claro que não é uma maneira tão fácil de se aplicar na prova, né? Na prova ela requer um raciocínio mais rápido. E bom, espero que vocês tenham gostado. É isso, essa questão da AFA, ela é bem complicada e elaborada. E é isso, um abraço.